Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos caminhar juntos pelo sétimo capítulo de Palavras de Vida Eterna. O título é Uma Bússola para a Vida: Melhorar para Progredir. Esse texto vai falar com a gente sobre responsabilidade, capacidade e crescimento. Fala como Deus nos dá tudo o que precisamos, mas respeita o nosso ritmo de receber. O capítulo, então, ele vai abrir com uma citação de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 25, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. No contexto bíblico, Jesus conta a parábola dos talentos para ensinar sobre fidelidade, uso dos dons e prestação de contas. Então, o que diz essa parábola? Um senhor ele vai distribuir recursos diferentes a 3 servos, conforme a capacidade de cada um. E ao voltar, ele avalia não pelo que deu, mas pelo que cada um fez com o que recebeu. E sob a ótica espírita, essa parábola ela ganha uma profundidade prática. Talentos não são apenas habilidades especiais, são oportunidades, recursos, relações, saúde, tempo, inteligência, sensibilidade. Tudo o que temos é talento e tudo o que recebemos é confiança divina. E a frase-chave: a cada um segundo a sua capacidade. Deus não distribui de forma desigual por favoritismo, ele distribui conforme a nossa capacidade atual de receber, de compreender e de utilizar esses talentos. É como um professor que dá exercícios diferentes para alunos em níveis diferentes. Não é injustiça, é pedagogia. Herculano Pires, no livro Revisão do Cristianismo, ele vai nos lembrar: a parábola dos talentos não ensina que Deus é seletivo, ele ensina que a evolução é gradual. Cada espírito recebe conforme pode assimilar. O que varia não é a generosidade divina, mas a nossa preparação. Então, quando Emmanuel nos traz esse capítulo, ele não está nos cobrando perfeição, está nos convidando à coerência, para que usemos bem o que já temos, para que estejamos aptos a receber mais. E agora Emmanuel sintetiza o coração da mensagem. Ele começa a melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Então, vamos parar para pensar nessa frase. Melhorar para progredir. Não é progredir para melhorar. Aqui a ordem importa. Primeiro vem a reforma interior, depois vem a expansão exterior. Não adianta querer subir de nível sem antes aprimorar o personagem. Não adianta buscar novas responsabilidades sem antes amadurecer as atuais. Emmanuel, no livro Consolador, ele vai nos contar que a evolução espiritual é processo contínuo de aprimoramento moral. O progresso material é consequência, não a causa. Primeiro o ser, depois o ter. E André Luiz, num livro chamado Evolução em Dois Mundos, na parte 1, ele vai descrever que nos planos espirituais a ascensão ela não se mede pelo que sabemos, mas pelo que nos tornamos. A luz que carregamos é proporcional ao amor que praticamos. Melhorar, então, não é perfeccionismo, é direção, é movimento consciente na direção do bem. E agora Emmanuel nos convida a visualizar. No nosso livro Palavras de Vida Eterna, ele nos traz: passa o rio dos dons divinos em
todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. É uma imagem poderosa que Emmanuel nos traz. Vamos imaginar juntos um rio caudaloso, cristalino, correndo por todos os continentes. A água é pura, abundante, disponível para todos. Mas cada pessoa chega à margem com um recipiente diferente, ou seja, um copo, uma jarra, um balde, um vaso rachado, uma peneira. A água é a mesma, a quantidade recolhida é diferente. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos ensinar que a providência não economiza luz. O que limita a recepção é a disposição do vaso. Um coração fechado é como um copo virado. A chuva cai, mas não entra. Então vamos pensar. Deus não pergunta quanto você merece. Ele pergunta quanto você cabe. A capacidade não é um dom fixo, é uma construção diária. Então, o recipiente de que fala Emmanuel é a nossa estrutura moral, emocional, mental. É o que a gente constrói com as escolhas, com os nossos hábitos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. No próximo parágrafo, Emmanuel nos traz uma verdade libertadora. Ele diz: Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Vejam que equilíbrio de Emmanuel. Os talentos são iguais para todos. A oportunidade de evoluir é universal. A graça divina é abundante. Óbvio que o problema não está em Deus, está em nós, não como culpa, mas como responsabilidade. Hermínio Miranda, no livro Diálogos com os Espíritos, ele vai nos explicar que a capacidade de receber luz não é um dom estático, é músculo espiritual, cresce com exercício. E quais são esses exercícios? Estudo, oração, serviço, perdão. Ele ainda nos traz, Herculano Pires, quem não exercita, atrofia. E ainda para ilustrar o nosso bate-papo, a Revista Espírita, num artigo de junho de 1866, traz de Kardec: Deus dá a todos os meios de progredir. Cabe ao homem usá-los. A inércia não é humildade, é desperdício. Então, compete a nós solucionar o problema da nossa capacidade. Vocês podem me perguntar como? A gente tem que ampliar o nosso recipiente. A gente tem que vedar as rachaduras e trocar a peneira por um vaso íntegro. Continuando com o nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, agora Emmanuel nos traz um alerta amoroso. Ele nos diz: não te perca deste modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Emmanuel, é incrível, essa frase até corta. Ele nos traz lamentação indébita. Não é sobre validar a dor, é sobre não transformar a dor em vitimismo. Não é sobre negar a dificuldade, é sobre não usar a dificuldade como desculpa para parar. Ele nos traz também, né, nos trouxe também, ele diz: uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido. Agora vamos pensar, uma hora tem 60 minutos, cada minuto é uma semente de oportunidade.
Quando a gente gasta esse tempo reclamando, ruminando, nos fazendo de vítimas, a gente está jogando fora o que poderíamos usar para crescer. O nosso querido Emmanuel, em outro livro, agora no Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos lembrar que a queixa é prece ao contrário. Em vez de subir, desce, em vez de construir, destrói, e em vez de iluminar, obscurece. Reclamar, meus queridos, é como cavar um buraco no próprio barco. O que vai acontecer? A água vai entrar não porque o mar é hostil, mas porque a gente abriu a entrada. E Humberto de Campos, no maravilhoso livro Boa Nova, ele vai complementar: as lágrimas que regam a ação geram fruto, e as lágrimas que molham a queixa geram lodo. Prosseguindo, Emmanuel agora faz um diagnóstico preciso no livro Palavras de Vida Eterna, no nosso livro de estudo. Ele diz: muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Vejam que contradição humana. Querem servir ao amor, mas cultivam aversão e discórdia. E sonham em servir à luz, mas se acomodam na ociosidade e na ignorância. É como se a gente quisesse plantar flores num solo envenenado, acender uma lâmpada sem ligar na energia. E André Luiz, no livro Libertação, ele vai descrever espíritos que no plano espiritual percebem que o desejo de luz não bastou. Foi preciso a coragem de abandonar as trevas. E Herculano Pires, no livro A Força Espírita, ele vai nos afirmar que não basta querer o bem, é preciso fazer o bem. Não basta amar a verdade, é preciso viver a verdade. A intenção nobre sem ação coerente é como semente guardada, não vai gerar vida. Para ilustrar ainda mais a Revista Espírita, num artigo de março de 1867, traz de Kardec: o progresso não se conquista por desejo, mas por esforço. A evolução não se herda, se constrói. Agora, Emmanuel nos traz palavras de esperança. Ele nos diz: a alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Esse é um convite libertador. Os cimos não são privilégio de uma elite espiritual. Estão abertos a todos que se dispõem a caminhar. Não é preciso ser perfeito para começar, é preciso começar para se tornar melhor. Emmanuel, num outro livro que é esplendoroso também, chama Vinha de Luz, ele vai reforçar para a gente que a subida não exige que já estejamos no topo, exige que demos o primeiro passo. Deus não pede chegada, ele pede direção. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai complementar que a evolução não é corrida de velocidade, é caminhada de consciência. Quem dá um passo por dia, no fim do ano terá percorrido uma longa distância. Então, meus amigos, Deus não marca o ritmo pela nossa pressa, ele marca pela nossa persistência. Não importa a velocidade que a gente tem, importa a direção. Então, agora, Emmanuel, continuando, ele vai nos trazer o mapa. Como que a gente faz tudo isso? Emmanuel nos diz: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina,
do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Vejam que síntese prática. 5 degraus concretos. Primeiro, o trabalho que renova. Não é apenas atividade, é serviço consciente que transforma quem faz e quem recebe. É disciplina que molda o caráter. 2, estudo que aperfeiçoa. Não é acúmulo de informação, é luz que clareia a mente, que afasta a ignorância e que vai fundamentar a nossa conduta. 3, perdão que ilumina. Não é esquecer a ofensa, é libertar o coração do peso do ressentimento, é abrir espaço para a paz. 4, sacrifício que enobrece. Não é sofrimento inútil, é renúncia consciente do egoísmo em favor do bem maior. É trocar o conforto pela construção. E o quinto, bondade que santifica. Não é fraqueza, é força amorosa que eleva, que acolhe, que transforma o ambiente. Hermínio Miranda, no livro As Marcas da Crucificação, ele vai nos explicar que esses 5 elementos, eles não são obrigações pesadas, são ferramentas de libertação. Quem trabalha com amor, estuda com humildade, perdoa com sinceridade, renuncia com consciência e pratica a bondade com constância, está ampliando seu recipiente para receber mais luz. Mas, meus amigos, vamos pensar, não é preciso fazer tudo isso de uma vez. É preciso fazer um pouquinho, fazer algo todos os dias. Um degrau por vez, um gesto por vez. A escada da evolução é construída passo a passo. Agora, Emmanuel vai encerrar com uma síntese que resume tudo. Ele nos diz: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Que equilíbrio divino! Deus nos dá tudo o que precisamos, não falta nada. A graça é abundante, a oportunidade é universal, mas as dádivas vão se fixar conforme a nossa capacidade. Não é Deus que retém, é que nós não cabemos. É como tentar encher um copo pequeno com uma jarra grande. A jarra tem muito, mas o copo só comporta um pouco. A solução não é culpar a jarra, é trocar o copo. E Emmanuel, no livro Consolador, ele vai reforçar para a gente que a capacidade nossa de recepção espiritual é construída como? Pela prática do bem, pelo estudo sincero, pela oração constante e pelo serviço desinteressado. Ele nos conta que quem é tão linda essa frase, quem amplia o coração, amplia a medida. E Humberto de Campos, no livro Jesus no Lar, ele vai nos lembrar que o Mestre Jesus não nos pede que sejamos grandes, pede que sejamos fiéis, não que tenhamos muito, mas que usemos bem o que temos. O Espiritismo nos ensina que a gente não está aqui para sermos espectadores da evolução. Estamos aqui para sermos protagonistas, com responsabilidade, com constância, com fé ativa. Que possamos, então, meus amigos, como Emmanuel nos convida, melhorar para progredir, não por pressão, mas por amor, não por obrigação,
mas por consciência. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos sustentem e que cada dia seja uma oportunidade de ampliar nosso recipiente para receber mais luz. Muito obrigada e até o próximo vídeo.